Mensagem 5: a fidelidade de Paulo quanto à verdade do Evangelho. Leitura da Bíblia, Gálatas 2, versículos de 1 a 14. Versículo 1: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. No versículo 18 do capítulo 1, ali diz: decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico e não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Isso aconteceu, o que está descrito no capítulo 1, versículo 18, aconteceu em Atos capítulo 9, versículos 26 e 27, foi imediatamente após a conversão de Paulo. Ele ficou em Damasco pregando a palavra, e nesse meio tempo ele foi até as regiões da Arábia e voltou novamente para Damasco. Foi nesse período que ele apareceu, ele foi até Jerusalém. E naquela primeira visita de Atos capítulo 9, ele se avistou com Pedro, com Cefas, e permaneceu 15 dias com ele. E não viu nenhum outro apóstolo, senão Tiago, o irmão do Senhor. Isso aconteceu em Atos capítulo 9. E em capítulo 2, já é a outra visita. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém. Desta vez ele foi com Barnabé, levando também a Tito. Então, só para vocês se situarem no tempo, a conversão de Paulo foi por volta do ano 37. 14 anos depois, deve se referir à sua ida a Jerusalém com Barnabé para tratar da questão dos judaizantes que desceram da Judéia até Antioquia para pregar a necessidade de se praticar a circuncisão segundo o costume de Moisés para ser salvo. Isso está em Atos capítulo 15, versículos 1 a 5. Isso aconteceu por volta do ano 50. Então, de 37 até o ano 50 foram 14 anos. Mas em Atos 15 não é mencionado que Paulo tenha levado a Tito, porque Tito não era judeu, Tito era grego. Provavelmente Paulo levou Tito nessa discussão sobre a necessidade dos gentios cristãos de se circuncidarem e praticarem a lei de Moisés. Quer dizer, Paulo quis levar alguém que não era judeu e era gentil, cristão, grego, e para que eles vejam a seriedade de impor a circuncisão aos gentios que creram no Senhor. Por isso que ele levou Tito. Provavelmente ele levou Tito para que a discussão sobre a prática da circuncisão imposta por esses judaizantes aos cristãos gentios fosse feita na presença de um grego que creu no Senhor. E Tito, ele era isso nós podemos ver no versículo 3, capítulo 2, versículo 3. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido
a circuncidar-se. Então podemos olhar um pouco quem era Tito. 2 Coríntios 2, 2 Coríntios 2, versículo 13. Não tive, contudo, eu vou ler desde o versículo 12 para entender o contexto. Ora, quando cheguei a Trode para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para Macedônia. Irmãos, é muito interessante isso, né? Mesmo Paulo estando em Trode, e uma porta se lhe abriu para pregar a palavra, mas ele não teve tranquilidade porque Tito não havia chegado. Ele não encontrou o seu irmão Tito. Aí ele se despediu de Trode e partiu para Macedônia. Ainda 2 Coríntios capítulo 7, versículo 6. Porém, Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Lá em Troade, ele não teve tranquilidade no espírito, ainda que havia uma porta aberta para pregar a palavra, mas ele não pregou a palavra ali e foi para Macedônia. Mas finalmente, chegando em Macedônia, né, aqui diz: Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Irmãos, olha só como é importante, irmão, nós temos companheiros na obra do Senhor. Às vezes, irmãos, quando não tem um companheiro na obra do Senhor, nós não temos tranquilidade. Mesmo, né, a obra esteja com a porta aberta para nós, mas nós não sentimos tranquilos para fazer a obra do Senhor sem que haja um companheiro na obra. Então isso, irmão, isso mostra que essa intimidade, essa relação entre os cooperadores, irmãos, é muito importante, porque é uma coisa orgânica, né? E também no versículo 13: foi por isso que nos sentimos confortados, e acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recreado por todos vós. Tito não somente, né, chegou para confortar Paulo, mas Paulo também foi confortado quando viu Tito alegre, quando viu Tito que foi, né, ele foi recreado por causa dos irmãos lá em Corinto. Por isso, irmãos, veja como é importante nós estarmos num ambiente de alegria, um ambiente gostoso. Irmãos, todos os cooperadores são unânimes em falar: nós estamos vivendo um momento único, inédito, como nós nunca vivemos antes. E a relação entre os irmãos que cooperam na obra do Senhor é uma relação extremamente gostosa. Nós estamos, né, tendo companheiros, né, que conhecem o nosso coração, que tem a cumplicidade conosco, né, totalmente um com o que nós fazemos, porque quem nos une, quem traz a unidade, quem traz a unanimidade entre nós, é a própria palavra que o Senhor fala conosco. E o Senhor tem trazido muita alegria no Senhor. Irmãos, é impressionante, não sei para vocês, mas para nós, irmãos, eu durante a conferência eu não paro um minuto. E tantas coisas aconteceram já. Tantas coisas aconteceram e tantas coisas aconteceram na comunhão com os cooperadores. E parece, irmãos, que nós já estamos aqui juntos mais de uma semana. As coisas estão andando de uma forma tão intensa, tão rápida. Eu falei para os irmãos: se não encurtasse essa conferência, não sei se aguentaria 9 dias. As coisas estão andando muito rápido.
Só para alegar um pouquinho vocês também, nós tivemos uma comunhão agora à tarde, e quando nós falamos do investidores do reino, como hoje de manhã falamos, e o Senhor realmente quer andar rápido, Ele precisa de recursos, a obra dele precisa de recursos, e as regiões estão levantando o investidor do reino para atender essa necessidade. Nós não podemos diminuir a velocidade que o Senhor quer imprimir, e nós, graças ao Senhor, as coisas estão acontecendo muito rapidamente, e não preciso detalhar o que aconteceu, mas irmãos, hoje, o Espírito me incomodou uma coisa, nós precisávamos ter um lugar maior para a comunhão dos irmãos cooperadores, porque está crescendo o número dos que cooperam conosco, e a sala está pequena. E faz muito tempo que nós, eu queria fazer aqui no centro de convivência um segundo piso, fazer 2 pisos ali. E ali nós teremos uma sala para a comunhão dos cooperadores para até 600 pessoas. Porque nós, ao construirmos 2 pisos, no piso de baixo, nós teremos 6 salas para 200 pessoas. E essas salas podem ser abertas para de 200 se transformar em 400 e até 600 pessoas de cada lado. E no andar de cima, nós teremos um auditório para 1.200 pessoas. Fazia um tempo já eu queria fazer. Irmãos, um dos sonhos realizado, que o Senhor realizou para nós, é o ar-condicionado. Aqui na estância é muito calor no verão, e nós reunimos tantos anos nesse auditório no calor, e nós tínhamos um sonho, Senhor, se o Senhor permitir, nós colocarmos, nós temos a climatização nesse auditório. E finalmente tornou-se possível. No final do ano passado, nós conseguimos terminar o ar-condicionado. Já foi um sonho para mim. E agora, irmãos, já fazia muito tempo que eu queria fazer 2 andares ali no centro de convivência, porque nós temos um prédio alto, comporta 2 andares. Isso iria nos facilitar muito. E hoje à tarde, conversando com os cooperadores, eu não sei se dá para fazer nesse semestre. Conversei com eles, o que vocês acham? Eles falam, não, vamos fazer. E eu entreguei uma tarefa de levantar um recurso em cada região. Os nossos cooperadores toparam na hora o desafio. Nós vamos levantar esse recurso e vocês vão participar. Em cada região eles vão levantar esse recurso. Vamos levantar esse recurso em 10 parcelas. E nós queremos construir para nosso uso já na conferência de fevereiro, com o recurso que vocês vão levantar e com a oração de vocês. Eu creio que, irmãos, outro sonho vai ser realizado aqui. É milagre acontecendo atrás de milagres. Eu estou como quem sonha. Por isso que, irmão, esses dias eu não descanso um minuto. A minha vida está muito intensa aqui, e vendo o Senhor trabalhando, que maravilha, irmãos. Por isso que eu disse para o irmão lá, eu não sei se vou aguentar, não aguentaria 9 dias hoje. Nós estamos com 4 dias e meio, já vivendo muito mais intensamente do que antes. O Espírito está andando muito rápido. O Senhor quer andar rápido, irmãos, e com a cooperação de todos. Depois que Neemias reconstruiu os muros, depois que os muros foram fechados, as portas assentadas e as coisas estão sendo colocadas em ordem, serviços, ofertas, relacionamentos, irmãos, a coisa, graças ao Senhor, o Senhor está andando mais rápido agora. De um lado cansado,
mas por outro lado, irmãos, muito contente. E eu fico mais contente ainda vendo os meus companheiros alegres. E assim foi Tito para com Paulo. Paulo ficou alegre porque viu Tito, alegre por causa dos irmãos.